Boa tarde, irmãos. Chegando o nosso horário, então nós vamos fechar os nossos olhos. Já vamos aproveitar esses momentos que vamos passar aqui na Casa do Caminho. Vamos aproveitar e receber os fluidos que os nossos guias protetores trouxeram para nós. Que possamos aproveitar para entender melhor essa doutrina tão consoladora e tão maravilhosa. Vamos deixar penetrar essas energias para que possamos nos sentir mais leves, deixarmos as energias negativas lá fora, toda a preocupação de coisas para resolvermos. Neste momento nós vamos dar esse momento para nós, esperando sempre que o nosso coração e a nossa mente se abram para o bem, para as coisas positivas, para o perdão, para a dissolução das mágoas, e assim nós teremos claramente um futuro independente de qualquer coisa melhor, porque nós estaremos preparando o nosso amanhã. Então nós vamos agora fazer a nossa prece. Estamos na casa com muitos espíritos amorosos ao nosso lado, nossos guias protetores particulares, que estão torcendo para que o nosso coração se abra para as novas ideias, a nossa mente se abra também, para que possamos deixar tudo que é ruim para trás. E em primeiro lugar nós vamos agradecer a Deus, agradecer a esse Pai de infinita misericórdia, esse Pai amoroso e bom que nos aceita como somos, que nos dá inúmeras oportunidades de fazermos alguma coisa melhor. E quando estamos caindo, manda os seus anjos amorosos a nos levantar. Ajuda-nos a pensar melhor, a decidir melhor, a termos à nossa frente um mundo melhor com a fé, com a perseverança, com a paciência. E é a Ele que nós pedimos para que não nos deixe cair em tentações, que nos ajude a não atrairmos os espíritos negativos que atrasam a nossa jornada. Sabemos, meu Pai, que em muitos momentos de tristeza, arrependimento ou os momentos de inconformação, de revolta, nós atrairmos espíritos que pensam como nós. Então que nós possamos atrair os bons espíritos, para que eles continuem ao nosso lado, nos ajudando. Se caímos, levantamos. Se nos desesperamos, fazemos a prece para que tudo volte ao normal. E o homem que crê e o homem que está com Jesus está bem acompanhado. Então nós agradecemos a esse Pai de infinita misericórdia, que Ele abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos locais de trabalho, os nossos amigos e principalmente aqueles que se julgam nossos inimigos. Que uma fagulha de uma imensa luz possa acolher os corações e trazer de volta nos braços desse Pai amado. Obrigada e que assim seja. Bom, diante dos quadros que nós estamos vivendo, né? Eu sempre gosto de deixar uma mensagem, gente, quando eu começo, que são as leituras. O pessoal está assistindo muita coisa na TV, assistindo muito, olhando muito a internet, onde muitas é uma enxurrada de coisas negativas que estão absorvendo. E aí o clima, a maioria das pessoas cai. E aí vai ser formado uma egrégora, um espaço onde que as pessoas estão cada vez mais com medo do que está no porvir. Quem está com Jesus não precisa ter medo, porque Deus está ao nosso lado, Ele manda seu Filho maior para nos auxiliar. Nós devemos ter medo sim do quê? Dos nossos maus pensamentos, das nossas más ações, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. São as chagas que nós temos que combater. Se nós estivermos bem, nós vamos passar o que nós temos de bom para os outros também. E toda essa animosidade que está na Terra são falanges de espíritos negativos que estão ali para se colar em alguém que pense como eles. Então é nesse momento que nós abrimos as portas para que esses irmãos entrem
E aí eles façam o que querem da nossa cabeça. E em muitos momentos são eles que nos dirigem. E quando as coisas começam a cair, nós temos que ter aquela ideia, isso não é meu. E começar a fazer preces, pensamentos positivos, para que esses espíritos sejam levados para seu próprio lugar. Aí as pessoas pedem, Jô, faz prece por mim. Tudo bem, a gente faz prece para tanta gente, mas eu penso, mas é a pessoa. Tu encarrega para o outro que faça as coisas para ti e se esquece que tu que tem que estar falando com Deus. Não precisa fazer um terço ou um monte de palavras. Poucas palavras, mas que chegam ao Pai, com certeza chegam, porque nós estamos todos inseridos no mesmo fluido cósmico universal, Deus nos ouvirá. Conforme os nossos pedidos e conforme a nossa maneira de ser, nós recebemos ajuda imediatamente. Mas os nossos pedidos têm que ser para que a gente tenha coragem para enfrentar as coisas, que a gente tenha discernimento na hora das escolhas, e não que eu consiga vencer coisas se talvez eu não tenha o merecimento ainda. E as coisas no mundo espiritual funcionam por merecimento. Então eu posso pedir saúde, mas se eu abuso do meu corpo, se eu faço isso, aquilo, eu estou indo em desacordo com aquilo que eu estou pedindo. Agora, se eu me policio, se eu me ajeito, se eu faço tudo direitinho, é óbvio que a minha esperança virá com o auxílio dos outros também. Mas primeiro as coisas começam desde dentro de nós. Aquela pessoa que é maledicente, que está sempre pensando, ai, deixa que se exploda, aconteça isso, aconteça aquilo, ela não se dá conta que a primeira coisa que está sendo atingida pelo pensamento dela é ela mesma. Quando eu emito uma vibração negativa para alguém, eu sou a primeira a ser contaminada pelo meu pensamento. E aí me dá dor de cabeça, fico com mal-estar, não sei o que está acontecendo. E se eu imito coisas positivas para os outros, até aqueles que falam de nós, que problema deles, né? A gente tem que seguir uma reta nossa para nós, uma coisa que faz bem para nossa cabeça. Não dá para levar todo mundo junto. Então, se as outras pessoas pensam diferente, é um direito deles. Cada um no seu degrau evolutivo. Eu vou andar conforme eu já cresci espiritualmente, moralmente. Agora, se eu quiser cair dos degraus que eu adquiri, eu poderei até ser empurrada. Mas não é os outros que vão me empurrar. Sou eu mesmo, se eu começar a pensar negativo, se eu voltar atrás de tudo que eu conquistei, aí eu caio mesmo. Então, depois que a pessoa cai, demora mais para levantar, porque daí ela fica descrente, não acredita, e é o que está acontecendo com a maioria das pessoas ali. A grande massa na Terra ainda, graças a Deus, não é tudo perdido, tem muita gente boa na Terra. Mas eu vou falar agora de quem é descrente. Então, tem aquela pessoa que não acredita em nada. Tem aquela pessoa que não quer saber de nada. Não quer que ele fale em coisas assim, tipo orientação, coisa assim, não aceita. Essa pessoa é amargurada, está sempre com aquela nuvenzinha em cima dela. O que será que está se passando com o eu dela? Será que ela está indo em frente ou ela empacou ali? Porque nós temos o nosso guia protetor, nos inspirando sempre os bons conselhos. Mas se a pessoa não aceita, ele se afasta um pouco. E deixa que a pessoa bata com a porta na cara para aprender, porque não adianta nós ficarmos em cima falando, vocês já devem conhecer alguém que tu fala, ela não ouve. Nós nos tornamos repetitivos, como se nós quiséssemos puxar e salvá-la. Mas não dá, porque ela não quer. E se a pessoa não quer, é muito difícil. Eu estou há 46 anos aqui na Casa Espírita. Quantas e quantas vezes eu vi as mães chegarem com a cuequinha do filho, com a carteira de trabalho, com a água, com tudo para o seu filho. Ela daria o coração para ele. Ela faria tudo por ele. Mas e se ele não quer? Se ele não quer, não adianta. Veja, eu conheço uma história de um livro que é assim, um pai tinha um filho revoltado. E ele era uma pessoa boa. Ele vinha na Casa Espírita, ele fazia o trabalho dele. Ele era uma pessoa que ganhou um determinado posto porque ele merecia, ele fez por merecer. Aí ele desencarnou e esse filho dele também desencarnou. Aí, como ele tinha méritos,
ele foi pedir para os espíritos maiores o que tinha acontecido para o filho dele, onde é que ele estava. E aí ele ficou sabendo que o filho dele estava no umbral. Ele ficou super sentido, porque não tem quem seja nós, pais, que não queremos ver os filhos bem colocados. E ele sofria em saber que o filho dele estava no umbral, porque no umbral não é essa história de inferno que arde sem parar, isso aí não existe, tá? O umbral é onde vão as pessoas com todos os pensamentos negativos iguais. Se reúnem por ideias, então se reúne o grupo desse, daquele, tudo naquelas cavernas que se resume o umbral. E o que aconteceu? O pai dele foi visitá-lo, ele estava em estado péssimo. E aí ele pede então para os espíritos do bem que ele possa viver com o filho no umbral. Veja só, ele renunciou às colônias superiores para ir ajudar o filho, para tirá-lo de lá. E quando eles disseram, isso aqui era para ele pensar bem, né? Porque às vezes não fica pouco tempo, né? Fica bastante. Então, o que aconteceu? Esse pai foi permitido, porque ele já tinha méritos, e quando a gente tem méritos, a gente tem direito a escolher algumas coisas no mundo espiritual. E ele escolheu ficar com o filho. Foi permitido. Mas quando esse pai ficou lá com ele permaneceu, sabe quanto lá? 90 anos ao lado do filho, no umbral. Então as pessoas perguntavam, mas por que o pai é uma pessoa boa? Por que ele se sujeitou a isso e ainda ficar 90 anos na espiritualidade, lá no umbral, que é horrível, todos sofrem, ele não conseguia trazer o filho. E aí as pessoas, então os espíritos disseram para ele que ele ficou 90 anos, ele podia ter ficado 90 séculos. Vejam que para um espírito que está no mundo da espiritualidade, nós estamos aqui na Terra, uma pessoa com 90 anos já está à beira da cova, não é verdade? E aí o que acontece? É raro ficar até mais tempo, é alguns. E na espiritualidade, o que é um século? É fração de segundos, porque eles não contam o tempo como nós. Então é por isso que nós temos que, aqui, por exemplo, no livro que agora eu vou dar uma lida, é um livro maravilhoso, gente. Esse livro, o que está acontecendo com as pessoas? Elas não estão lendo as obras básicas. Então elas procuram ler tudo que é coisa, menos o que é importante. Olha, esse livro aqui é O Céu e o Inferno. Tem as pessoas que ainda se perguntam, né? A grande maioria não para pensar porque tem medo da morte, né? Então, como ela tem medo da morte, ela não quer falar sobre isso. Só que a morte não nos espera. No momento que nós vamos morrer, nós vamos. Até deixa eu explicar um pouquinho sobre isso. Quando nós viemos a espiritualidade para cá, nós ganhamos um líquido, um fluido. Esse fluido que nós recebemos de Deus, ele não evapora. Ele tem que ser vivido. Se eu, Janete, pedir para ficar aqui 80 anos, eu vou ficar aqui 80 anos com esse fluido que eu recebi. É claro que ninguém morre de véspera. Todos morrem na hora certa, a não ser aqueles que estragam o corpo com drogas, com excesso de cigarro, com noitadas loucas, que deixam o corpo exaurido. Essas pessoas diminuem o tempo de permanência aqui, mas não diminui o fluido. Porque o fluido tem que ser vivenciado. Então, o que acontece? Ninguém vai morrer antes do tempo. Só que a pessoa pode ser considerada um suicida inconsciente, aonde ele perde vários anos que ele teria para ficar aqui, para fazer o bem, para crescer, para evoluir, para aprender milhares de coisas boas, ele perde com bobagem. E é isso uma preocupação minha que eu tenho de ver os jovens por aí tudo meio perdido. Não há pensamento que eles estão aqui de férias. E as pessoas, eu não estou fazendo para ninguém, mas também não está fazendo bem. E não fazer o bem é perda de tempo. Depois, quando ele chegar na espiritualidade, ele vai chorar. Que ele perdeu o tempo. Ou quando ele está perto da morte, se arrepende de ter feito isso. Gente, o que está acontecendo é que nós temos que ser sérios. Nós viemos na Terra, não é de brincadeira, nós temos uma missão a cumprir. Se a minha missão é ajudar um pai, uma mãe, ou se um pai e uma mãe tem que ajudar um filho, a minha missão é suportar determinadas coisas, eu tenho que levar a sério essa missão, eu não posso escapar dela. Porque numa futura encarnação eu venho com essa missão ainda e com mais peso daquilo que eu não fiz. A responsabilidade tem o tamanho do conhecimento. Quanto mais eu conheço as coisas, maior responsabilidade eu tenho daquilo. Ao espírita vai ser bastante cobrado.
Porque todas a quarta, quinta, sexta, sábado, nós estamos aqui em várias casas explicando sobre as coisas. E tem uma grande maioria que vem na casa espírita porque quer se livrar do espírito que está incomodando, quer conseguir algum emprego, alguma coisa. O espiritismo faz pelas pessoas abrir as parabólicas, os olhos delas. Nós somos espíritos. Nós estamos agora aqui, momentaneamente, num corpo físico. Mas a partir do momento que eu liberar, que eu for, que o meu fluido me deixar, ou se eu for antes também, eu vou deixar aqui tudo o que é daqui. Eu não vou levar nada. O que eu vou levar na minha malinha lá para o outro lado? Os bons atos que eu fiz, as pessoas que eu ajudei, o choro que eu ajudei a secar, pessoas que eu ergui, que eu levantei. Tanta bondade é preciso nessa terra. Agora, se eu só levar coisa errada, pesada, choradeira, aquelas pessoas que estão sempre se vitimizando, insuportáveis, essas pessoas que não conseguem ver além uma coisa bonita, o sol que nasce, o sol que se põe, não consegue observar o que vive ao redor, o oxigênio que ela respira. São pessoas amarguradas que estão sempre... Ninguém quer perto, né? Então nós temos que se modificar. Não adianta falar do outro se nós fizermos as mesmas coisas com as mesmas atitudes. Então o que nós temos que fazer, nós que somos espíritos, que nós sabemos que nós estamos aqui X par de anos? Nós temos que ajudar as pessoas, conversar com elas em um nível maior, mesmo que ela não nos aceite, em algum momento ela vai estar mais fragilizada e ela vai nos aceitar. Mas nunca impor. Porque na criança, a gente é praticamente quase obrigado a ensinar eles de uma linha nossa. O adulto ele tem um livre-arbítrio, ele vai escolhendo, por mais que se fale, mais ele vai escapar. Tem gente que não quer ouvir. Então nós temos uma missão aqui. Vocês vão pensar na cabeça de vocês qual é a missão que vocês trouxeram. Todos nós temos alguma coisa a resgatar, não só a nível de missão, mas a nível de resgate. Por exemplo, uma outra historinha agora, para vocês entenderem essa historinha aqui. Tem um pai, ele tem X número de filhos, e ele tem terras, certo? Aí você sabe que se conhece, às vezes, a família na hora de divisão da herança, né? Aí, como se conhece os filhos, às vezes, na velhice dos pais. Ou aí se conhece bem o cônjuge na hora também da separação. Então, esse pai tinha 5 filhos. E esse pai, ele em vidas passadas não agiu muito bem. Esse pai, ele tinha irmãos. E ele era o mais velho daquela família da vida passada. Então, pensem comigo. Você sabe que uma vez as pessoas faziam muita coisa escondida, né? Hoje a internet até descobre o que nós estamos pensando. Às vezes a gente está pensando numa coisa, quando tu vai abrir a internet, ela já te traz um monte de... Eu digo, meu Deus, ele está sabendo o que eu estou pensando. Mas não sei o que está vendo. Bom, afinal, esse pai, então, tinha muitos filhos, muitos irmãos, e ele, muito espertinho, ou sabe, uma vez era muito assim, ele pegou os bens dessa família tudo para ele, né? E os outros ficaram sem. Então, olha como é que a vida é linda, como Deus é perfeito, maravilhoso. Olha, não tem, gente, eu sou grande fã. Morreram os outros com as suas raivas, com as suas desavenças e etc, etc. Esperou-se quantos tempos, às vezes a gente tem que pagar, não adianta a gente achar que vai chegar a ficar sentado do lado de Deus, que isso não existe, tá? Esqueça. E todo mundo quer ficar no direito, no esquerdo ninguém quer ficar, né? Já está, outro dia um cara morreu, meu Deus, eu conheci uns lances lá, tudo bem. Aí o padre, ele está ao lado de Deus. Eu disse, que fácil, né? Para os espíritos é mais complicado chegar ali, né? Então, o que ele dizia? Tudo que nós fizermos fica gravado em nós. Nós temos uma memória que está gravada das nossas reencarnações lá atrás. E aí, precisava que essa família retornasse. Não aqueles outros que ficaram sem eram anjos. É tudo umas pestinhas igual também, mas afinal eles iam ter que ter um reencontro no futuro. Então, o que aconteceu com esse reencontro? Demorou-se século até para que fossem reunidos todos esses personagens dessa família, porque às vezes um tinha reencarnado lá no país, tinha feito outra coisa, eles estavam dispersos. Mas Deus, como é perfeito e maravilhoso,
proporcionou que essa família voltassem todos juntos novamente. E essa família tinha que lutar para se entender. E veja, conhecendo essa doutrina maravilhosa, eles conseguiram. E esse pai, que veio como pai dos irmãos, ele devolveu para os filhos tudo aquilo que ele tinha perdido, que ele tinha sido tirado. E a família é unida e se ama, agora compreendendo melhor as coisas. Então o Espiritismo faz isso para que a gente aprenda. Ele mostra os caminhos. A mesma coisa agora, esse acidente com esse avião ali. Vocês acham que Deus escolheu aleatoriamente esse, o Pedrinho, o Zezinho, o Luizinho, vão botar tudo naquela coisa lá meia torta e eles vão cair? Gente, aqueles irmãos que estavam naquela aeronave, eles já se conheciam de vidas passadas, não digo agora. Mas eles tinham débitos com a espiritualidade de atos errados que eles cometeram. Isso não é volátil que vai embora, isso tem que resgatar. Pode não ser agora, pode ser lá na frente, mas nós vamos resgatar. E o que aconteceu? Aí o que aconteceu? Eles acabaram sendo reunidos novamente, e veja que estranho, tinha 15 médicos, né? Então, não sei que tipo de experiências em vidas passadas se fez, né, nessa área, porque havia muita coisa doida. E eles acabaram caindo, então eles tiveram um resgate de alguma coisa que aconteceu com eles. Não é que Deus é injusto ou que Deus escolheu isso ali. Não, gente, tudo é planejado, tudo é certeza. Certeza, nós temos os arquitetos na espiritualidade que ajeitam as coisas para que as coisas entrem no lugar. E eles pereceram naquela aeronave porque eles tinham esse resgate juntos. Não sei se vocês estão me entendendo, mas vão para casa e pensem que é isso, gente, nós não escapamos da... Não adianta o cara fazer um monte de coisa errada. O cara lá morreu, aprontou todas e boas e morreu de boa. Coitado, era melhor que tivesse resgatado aqui. Mas chutou lá para frente e vai acontecer. Um outro fato igual desse foi o seguinte, uma vez, no Rio de Janeiro, no circo, pegou fogo num circo no Rio de Janeiro e os animais se assustaram. Os animais se assustaram e pisotearam um monte daquelas pessoas que estavam lá. Uma mãe estava em casa e começou a ficar aflita. Ela sabia que alguma coisa não estava bem. Ela sabia e era quando ela sentiu que era relacionado aos filhos. Só que ela não sabia precisar o que era, mas ela estava horrorizada. E aí ela ouviu a notícia desse circo e que realmente tinha acontecido isso e que várias pessoas padeceram e morreram naquele incidente. Aí ela, como espírita também que ela era, graças a Deus, o Espiritismo nos dá muitas coisas. Quem pratica, quem está dentro da casa, tem muito conhecimento de coisas assim da vida, sabe? Porque nós trabalhamos com isso e nós aprendemos e nós recebemos muitas mensagens. O que aconteceu com aqueles 3 filhos dessa mãe? Eles foram mortos, pisoteados naquele circo também. E aí ela perguntou, mas por quê? Eram meninos bons, trabalhadores, queridos, faziam, né, a sua parte. Veja só, gente, eles eram do tempo dos cristãos, aonde eles tinham, lembra que tinha, que nem lá em o Coliseu, lá em Roma, que eles se juntavam naqueles degraus, e os cristãos entravam, e o cara pedia pro povo se era assim, era para deixarem eles livres. Ou se fazia assim, lembram? Era para exterminar esses caras. Esses 3 guris estavam entre aqueles que fizeram assim, que era para eliminar. Vejam, gente, do tempo dos escravos, dos leões lá no Coliseu, quanto tempo eles vieram resgatar um débito que eles tinham juntos. E toda aquela massa naquele circo eram daquele tempo. Então, quando a gente vai passar por alguma coisa, não adianta correr, se escapar, não vou lá, então não vou sair porque pode ser que eu vá morrer. A gente tem a nossa hora, né? Uma outra historinha que eu me lembro hoje, o dia das historinhas, que uma mulher, o marido dela ia viajar, e ela não queria que ele isse com os amigos deles, porque eles são isso, porque são aquilo, sabe? Eu já conheço essas histórias. E aí que ela sonhou que ele ia morrer, não sei o que ele não quis que ele viajasse com os companheiros dele. O que faz? Os outros vão de carro, ele vai de ônibus. Lá pelas tantas, o ônibus sofre um acidente e ele morre. Quer dizer, se é nossa vez, é nossa vez. E não precisam ter medo, porque é só um desligar de chakras. Vai embora. A gente tem todos os chakras que comandam o nosso corpo, né? E vão se desligando, o último é na cabeça e vão se desligando.
O ruim é aquele que não acredita em nada, não tem fé, não faz prece, tirou sarro de tudo que ele via sobre Jesus, sobre oração, sobre tudo. Ele não encontra nada nem ninguém junto. Os espíritos vêm recolher, porque eles recolhem A, B, C, não se importa se é criminoso, se é amoroso, nada. Todos são recolhidos. Só que essas pessoas que são mais do lado do mal, elas fogem dos guias e protetores. Elas não querem, que elas acham que eles são fantasmas, elas não se enxergam, sai tudo na corrida e não se deixam recolher. Daí eles vão lá ser pegos pelas furnas que estão lá, e os outros que são amorosos são recolhidos, às vezes o parente vem buscar. Por isso que quando vai morrer algum parente, ele diz, eu estou vendo lá, a tia está ali, ó, e as pessoas dizem, está delirando. Não, vem aquele familiar amoroso que vem buscar. E é por isso que nós temos que ter fé, gente. Nós que estamos aqui não é por acaso. Vamos mudar o nosso pensamento. O que tiver que acontecer, acontecerá. Se nós temos algum resgate, vamos passar com fé. Nós não estamos sozinhos. Temos os nossos protetores, temos Deus ao nosso lado e Jesus o nosso professor. Então não tenham medo, gente. É só um processo e logo estaremos no nosso lugar. Certo? Quem sabe nós nos encontramos do lado de lá, né? Espero que não brau, não, né? Vamos fazer coisa bonita. Tá bom? Então vamos fazer. Mas lá pra cima, né? Não tem em cima, é embaixo, porque tudo gira. Sabe-se lá onde é que é o umbral? Lá embaixo, será? Não, porque de noite nós estamos embaixo. De dia nós estamos em cima. Não, é um lugar bem pertinho. Segundo meu pai, ele disse assim que eles estão logo aí do lado. Só que é outra dimensão, tá? Então, meus amores, nós vamos fazer a nossa prece. Vamos ligar as nossas antenas com Deus agora. Vamos imaginar esse céu maravilhoso que nós temos hoje. E somos agraciados por essa doutrina tão maravilhosa, esclarecedora, da qual, da nossa humildade, do nosso coração, nós agradecemos profundamente. Nós sabemos o quanto nós somos auxiliados. Quantas pedras do nosso caminho são tiradas para que possamos entender melhor tudo que nos rodeia, que nos acolhe. Somos abençoados e recebemos muitas bênçãos todos os dias ao acordar. Mas nós temos que aprender a agradecer. Agradecer sempre. Agradecer a esse sol, a esse planeta, a água que nós temos para tomar, o vento que nos ajuda do calorão, o sol que nos aquece. Nós temos muito que agradecer. Mas principalmente a Deus. Esse Pai de infinita misericórdia, esse Pai de amor e de bondade, que continue nos auxiliando, nos enviando os bons espíritos para que nos soprem os bons conselhos e que nós possamos recebê-los e atuá-los da maneira como foram nos dirigidos. As nossas ações têm que melhorar, nós temos que melhorar. Sermos mais calmos, mais tolerantes, mais compassivos, perdoando mais e ajudando mais. Que nosso Mestre Jesus esteja sempre conosco, nos nossos lares, nos abençoando, e que possamos sair dessa casa do caminho muito melhores do que quando aqui nós chegamos, agradecendo sempre e pedindo, Pai, sê conosco hoje e todo sempre. Que assim seja.